A casa do sítio dos Oliveira ficava no meio de uma grande plantação de café, a vários quilômetros da cidade mais próxima. Era uma construção simples de madeira com telhado de barro, cercada por árvores frondosas e uma vasta plantação. A casa já era velha, com mais de 100 anos, mas mesmo assim os moradores da região costumavam fazer visita aos donos, que sempre foram conhecidos pela hospitalidade e simpatia. No entanto, houve um tempo em que as visitas começaram a se tornar mais raras. Aqueles que passavam por ali falavam de um ar estranho que pairava sobre a casa. Os mais antigos diziam que algo de ruim acontecerá no passado, e o lugar estava amaldiçoado. A história remonta à década de 1930, quando a família Oliveira era composta por um casal e seus filhos. O marido, José Oliveira, era um homem trabalhador, mas sempre com um temperamento explosivo, e a esposa, Maria, era uma mulher doce e cheia de fé. Os dois tinham uma relação turbulenta, marcada por brigas constantes. Até que um dia, durante uma discussão muito intensa, José perdeu a cabeça e em um impulso matou Maria. A tragédia foi um choque para todos, mas José, ao perceber o que havia feito, enlouqueceu de remorso. Dizem que ele não conseguiu viver com a culpa e em pouco tempo desapareceu misteriosamente. Nunca mais se ouviu falar dele. Maria foi enterrada no jardim da casa, onde ela costumava cuidar das flores. Mas com o passar dos anos, eventos estranhos começaram a acontecer. Noites em que a lua estava cheia, moradores que passavam pela estrada próxima à casa ouviam sons de passos no andar de cima, embora ninguém vivesse lá. Outros diziam que viam uma mulher vestida de branco, com um longo véu, caminhando entre as árvores do jardim, sempre olhando para a casa, mas nunca entrando. As pessoas mais corajosas que se aventuraram a entrar na casa relataram uma sensação de frio intenso. Em uma dessas visitas, um jovem chamado João, que morava na cidade, resolveu entrar na casa para investigar, cético quanto às histórias de assombração. Ele disse que não acreditava em fantasmas, mas logo mudou de ideia. Quando subiu as escadas até o andar de cima, a porta do quarto de Maria se abriu sozinha, e ele viu uma figura feminina, com um rosto pálido e olhos tristes, olhando para ele. O homem tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. Quando ele deu um passo atrás, a figura desapareceu, e a porta se fechou com um estrondo. Desde aquele dia, ninguém mais ousou morar na casa. Ela foi abandonada, e o sítio caiu no esquecimento. Porém, os relatos de assombrações continuaram. À noite, quando a lua cheia iluminava a casa, algumas pessoas ainda podiam ver a figura de Maria no jardim, como se aguardasse a volta de seu marido, ou talvez esperando que ele fosse finalmente pagar por seu crime. Hoje, a casa do sítio dos Oliveira permanece vazia, mas a história da mulher de branco continua viva entre os habitantes da região. Muitos ainda evitam passar por ali, especialmente à noite, temendo que a alma de Maria ainda vagueia, buscando justiça. Esse tipo de história é recorrente em muitas áreas rurais e sempre traz uma mistura de elementos históricos, lendas locais e eventos inexplicáveis. É interessante notar que em muitos desses relatos, o que se assombra uma casa não são necessariamente os mortos, mas o peso das ações e das tragédias que ocorreram ali, como se o ambiente ainda carregasse as energias daqueles eventos passados.